Olá, imagina a seguinte situação. Você chegou na sua casa e fez um suco. Ao bebê-lo, você achou ele muito forte, ele muito concentrado. O que você faz? Você joga água. Ao jogar água, vamos dizer assim, o suco fica mais fraco. Você acabou de realizar uma diluição. Diluição é a adição de solvente a uma solução. Se for uma solução aquosa, é a adição de água. Na diluição, quando você joga água no suco, o volume aumenta. Só que o suco vai ficando mais fraco, então a concentração diminui, independente da forma de expressar a concentração. O volume aumenta e a concentração cai. Posso dizer que na diluição, volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais. Se dobra o volume, a concentração cai pela metade. Olha essa fotografia. Aqui eu tenho diversos tubos. Pela cor, eu sei qual é mais concentrado e qual é menos concentrado. Esse daqui, uma cor clarinha, ele é o de menor concentração. Ele é o mais diluído. Já esse, com uma coloração mais intensa, ele é o mais concentrado. Posso partir dessa solução e chegar nessa, como adicionando água. Então, se eu adicionar água na solução mais concentrada, eu chego na menos concentrada. E se eu quiser fazer o oposto? E se eu quiser sair da solução menos concentrada para chegar na mais concentrada? Aí eu retiro água. Ah, mas como assim, professor? Faço uma evaporação. Aqueço a mistura, a água vai embora, o volume cai e a concentração aumenta. Então, sair do mais concentrado e para o menos é uma diluição. Agora, sair do menos e ir para o mais é uma evaporação. Vamos pegar um exemplo numérico. Eu tenho aqui um frasco, 20 gramas de soluto, num volume total de 200 ml, dividindo por 1000, 0,2 litros. Adiciono 800 ml de água. Eu quero fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: qual vai ser a massa do soluto final? É a mesma. Quando você adiciona solvente, a quantidade de soluto não muda. Então, eu vou continuar tendo 20 gramas. E o volume? O volume vai mudar. Antes eu tinha 200, joguei 800, agora eu vou ter 1000 ml. Ou seja, eu vou ter 1 litro. A concentração também. Vamos determinar a concentração antes. Concentração em grama por litro. Concentração em grama por litro é pegar a massa em gramas e dividir pelo volume em litros. Isso vai dar 100 gramas por litro. Após a diluição, determinar a concentração. Massa do soluto, que é a mesma, dividido pelo volume, que agora aumentou, 1 litro. Isso vai dar 20 gramas por litro. Olha só, o volume aumentou, de 200 foi para 1000. O volume aumentou 5 vezes. Já a concentração de 100 caiu para 200. A concentração dividiu por 5. São grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos trabalhar isso de forma numérica. Eu tenho aqui uma solução, massa de soluto N1, mol N1. Um volume inicial. Jogo água. Primeira pergunta: qual vai ser a massa do soluto final? É a mesma. Então, massa do soluto final e o mol do soluto final vai ser o mesmo que o inicial. Só que o volume muda. O volume final vai ser o volume inicial mais o volume de água. Agora eu quero arrumar um jeito de relacionar a concentração antes e a concentração depois. Como é que eu faço? Vamos lá. Vamos dividir aqui. Vamos partir da massa do soluto, que é o que eu tenho de igual antes e depois. Então, massa do soluto inicial
é igual à massa do soluto final. Agora, no cantinho. Concentração é massa do soluto dividido pelo volume. Passa o volume multiplicando. Massa do soluto é a concentração vezes volume. Substituindo, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Essa é uma forma de relacionar as concentrações. Isso também vale para a porcentagem de massa. Título: massa do soluto sobre a massa da solução. Passa a massa para cá. Massa do soluto é o título vezes a massa da solução. Substituindo, título inicial vezes a massa da solução inicial é igual ao título final vezes a massa da solução final. O mesmo que vale para massa vale para mol, raciocínio análogo. O mol do soluto inicial é igual ao mol do soluto final. Já vou colocar direto, hein? Concentração inicial vezes volume inicial tem que ser igual a concentração final vezes volume final. Agora, vamos aplicar tudo isso que a gente viu. Primeira situação. Adicionam-se 150 ml de água a uma solução de volume 50 ml numa concentração 0,1. Então, organizando, tem uma solução volume inicial 50 ml, concentração inicial 0,1 mol por litro. Adiciono a essa solução 150 ml de água. Qual vai ser a concentração final? Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o volume final. Tenho 50, joguei 150. Volume final, 200 ml. Qual vai ser a concentração final? Nesse caso, em mol por litro. O que eu sei? Que o mol do soluto inicial é igual ao mol do soluto final. Concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final vezes volume final. Substituindo 0,1 mol por litro vezes 50 ml é igual à concentração final vezes 200. Eu posso deixar em ml, já que eu tenho volume antes e depois da igualdade dos dois lados, eu posso deixar o volume em qualquer unidade. Nesse caso, vou deixar em ml. Então, vai ficar 0,1 vezes 50, passo 200 dividido por 200, essa vai ser a concentração final. Fazendo essa conta, concentração final vai ser... Bom, aqui, se eu dividir por 50, aqui dá 1 e aqui dá 4. 0,1 dividido por 4, isso vai dar 0,025 mol por litro. Essa vai ser a concentração final. Mais um exemplo. O soro fisiológico é uma solução mais utilizada na área de saúde. Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9% em massa por volume, que equivale a 0,15 mol por litro. Dispondo de uma solução estoque de NaCl de meio mol por litro, o volume necessário em ml para preparar 250 ml de soro é... Bom, então ele tem estocado meio mol por litro, uma solução meio mol por litro de NaCl. A pergunta dele é: que volume dessa solução você tem que diluir para obter uma concentração final de 0,15 mol por litro e volume final 250 ml. Vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Substituindo meio vezes volume inicial
é igual a 0,15 vezes 250. Se eu estou usando o volume em ml, eu já vou descobrir o final em ml, hein? Volume inicial vai ser 0,15 vezes 250 dividido por meio. Isso vai dar 75 ml. Alternativa D.